Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Olá, você está bem? Deixe-me dar 2 avisos importantes. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa celebração presencial. 10 horas da manhã. Nós fazemos pela manhã para dar tempo de editarmos o culto para que ele seja transmitido à noite pelo YouTube e pelo Facebook. Já no dia 29, segundo turno das eleições, nós não teremos novamente celebração presencial. Um segundo aviso, nós estamos em plena campanha do Natal Solidário, onde pretendemos adotar 20 crianças do Instituto Pra Viver
melhor. Eles já nos enviaram aqui este papelzinho com a foto de uma criança, com uma mensagem da criança, e eles pedem uma roupa, um calçado e um brinquedo. Alguns irmãos já estão pegando as suas fichas. Eu estou contando com você para que nós possamos abençoar estas crianças que vivem numa comunidade muito carente e num período, como eu já disse, de muita crise econômica. Então, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Se você não puder pegar a sua ficha na igreja, nós a enviamos para você pelo WhatsApp. Então, não se esqueça, dê este presente e receba de volta um sorriso, tá bom? Vamos orar juntos? Olha a promessa do Senhor em Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Você nem fala, e Deus já conhece a sua necessidade. Você crê que Deus se importa com você? Aqui nós temos alguns motivos de oração. Você está vendo os nomes das pessoas que pediram, para que você possa guardar um pouco mais os pedidos que são feitos e talvez eleger alguns deles para estar orando com mais frequência no decorrer desta semana. A Josiane Alves, ela pede aos irmãos que orem pela sua saúde. Ela estava sentindo muita dor na sua cirurgia, foi ao hospital, fez ultrassonografia, foi medicada e os médicos recomendaram que ela gaste mais tempo em repouso. E a Josiane também pede pela vida do Pedro, pela Manu, pelo João, que é marido da Manu, e pelo Pedrinho. A nossa irmã Eunice Oliveira, ela pede oração em seu favor e do seu esposo Jefferson. No domingo, a nossa irmã Eunice teve uma forte crise de arritmia, passou mal e teve que ir ao cardiologista. Já colocou o Holter, mas tem outros exames para fazer e já agradece a Deus pela sua resposta. A Débora Baldi pede oração pelo seu marido e pela sua filha Andressa. Oremos por essas vidas. A irmã Ivani pede oração pelo posto de trabalho da Luciana, que o Senhor os guarde. A Terezinha Frazão pede oração pela saúde do pastor da sua filha, lá na Alemanha, Thomas, sua esposa Marli e sua filha, que estão com Covid-19. A Terezinha agradece a melhora da Larissa e Letícia Lungov e pede pela saúde da Valéria Lungov, que está melhor, mas ainda está em tratamento da Covid. E pede pela irmã Anita Lungov, que testou negativo, mas tem outros problemas de saúde e teve contato com os infectados. E a Valéria está muito preocupada com a sua mãe. A Terezinha pede oração pela Maria José e também agradece a Deus pela melhora da Ana e do Eliel. E a Maria José é grata a Deus pelo livramento que Deus lhe concedeu. No domingo ela foi votar e caiu na escada da escola, foi muito sério, mas não quebrou nada. Ela está somente com dores no corpo e agradece ao Senhor pelo seu amor em sua vida. A Márcia Pascoal pede oração para uma família que precisa muito da restauração de Deus. Pamela, Ana Clara, Diogo, Paula e família. A Elisa Artuso pede pelo seu esposo Sérgio e por José Batista, pela saúde desses dois, e por todos os que sofrem com Covid, que Jesus tenha misericórdia. E continua pedindo pela nossa irmã Márcia. A Cristiane Carvalho pede oração pela vida profissional dela e do Marcione e agradece pelo aniversário de 86 anos da sua avó Lázara, nossa querida irmã Lázara,
completa hoje 86 anos de vida. E ela agradece por esta vida. Lembremos-nos também que hoje também completa aniversário a nossa Irene Targas Leitão. E ontem, a minha querida esposa, a Valéria, também completou mais um aninho de vida. Coloquemos essas vidas na mão do Senhor. Eu tenho certeza que você orou por todas elas. A Tânia Zocolan pede pela saúde da sua irmã Meire, pede direção sobre a vida dos nossos governantes e por todos os que se encontram enfermos. A Marlene Alcântara pede pela sua filha Priscila, que irá fazer uma cirurgia bariátrica no próximo dia 18/11. Na realidade, foi hoje, não é? Então ela já deve ter feito essa cirurgia. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua recuperação. O Curtinites pede que oremos pelos doentes, porque isso é legítimo. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. E em obediência a esta palavra, eles pedem pela saúde de sua vizinha Neuza, que está internada cuidando de uma leucemia. E oramos também a Deus, dizem eles, para que Ele afaste essa pandemia da nossa terra. A nossa querida Luciana Mosca, ela está pedindo oração pela vida dos seus vizinhos, Tati, Arthur e Valentina. Apenas a Tati está com Covid, porém em casa. E todos os dias esta família pede que estejamos orando por eles. A Ana Carvalho, ela agradece a Deus as orações dos irmãos. Os irmãos se lembram que eles estavam com suspeita de Covid, fizeram os testes e deu negativo. Né? Eles tiveram uma virose muito forte. Que Deus esteja abençoando, e ela agradece ao Senhor por isso, pela vitória em suas vidas. E o Hércules Alcântara, ele agradece a Deus porque a sua tia Maria fez a cirurgia nesta segunda-feira, tudo correu bem, e também ele pede que estejamos orando pela irmã Rosa Bianchi, esposa do irmão Silas, que faz parte do conjunto ABC, que precisou ir ao hospital por problemas respiratórios, mas graças a Deus ela já está em casa.
Senhor meu Deus, Pai amado, Deus querido, nós, em nome de Jesus, nos reunimos para juntos chegarmos ao Senhor em oração, crendo que o Senhor está atento, crendo que o Senhor responde, que o Senhor ouve. Por isso, ó Pai, nós colocamos cada necessidade, cada nome nas Tuas mãos. A Josiane, que pede pela sua saúde, pela sua família. A irmã Eunice, ó Deus, que está se tratando, ó Pai, desta situação em que ela enfrentou, cuida dela, do diagnóstico, dos remédios, abençoa o irmão Jefferson também, a Débora que pede pelo seu esposo, pela sua filha, a irmã Ivani que pede proteção para a Luciana, a Terezinha que pede pela família daquele pastor, ó Pai, lá longe, mas que o Senhor tenha misericórdia e coloque Tua mão poderosa sobre eles, também sobre a Valéria, sobre as meninas, sobre a nossa querida irmã Anitta, sobre a Maria José, que ela possa recuperar-se plenamente das suas dores, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, que Tu estejas abençoando a Maria José, que em breve, ó Deus, a sua vida volte à plena e total normalidade, meu Deus, e que realmente o Senhor o aguardou. Ela não viu um anjo, mas a Tua mão estava com ela ali, Senhor, cuidando dela. Abençoa, Pai, a Márcia Pascoal, aquelas famílias que precisam tanto da misericórdia do Senhor, precisam tanto de um cuidado do Senhor. A Elisa que pede pelo seu marido e para aquele outro Senhor José. Tenha misericórdia deles. A Cristiane que pede pela sua vida profissional, do Marcione. Ó Deus, e pede pela sua avó, que completa mais um ano de vida. Eu coloco, Senhor, a nossa irmã querida diante do Senhor, como coloco a irmã Irene, como coloco a Valéria. Obrigado por essas vidas. Dá-lhes vida, vida em abundância, Senhor. Abençoa a Tânia, que fez seu pedido pelo nosso país, pelos governantes, ó Deus, pelos enfermos, pela sua irmã. Cuida da saúde dela, meu Deus. Eu te peço também que Tu estejas visitando a Priscila, Pai. A essa altura ela já deve ter feito a cirurgia. E eu sei, ó Deus, que o Senhor está cuidando dela. Que essa cirurgia seja uma bênção na vida dela, para a Tua glória. Abençoa, Senhor, aquela vizinha da irmã Sônia, do José Cortinaites e todos os enfermos. Abençoa também este casal querido. Abençoa, Senhor, aqueles vizinhos da Luciana que estão ali naquela apreensão em função da Covid. Usa também a Luciana como instrumento de bênção naquelas vidas. Obrigado, ó Pai, pela vitória na vida da Ana. Nós estávamos preocupadas, mas nos preocupamos à toa, Pai, porque o Senhor sempre está com ela e que nós com Eliel. Obrigado pela cirurgia da tia do Hércules, que o Senhor esteja abençoando, e ser com aquela nossa irmã que esteve hospitalizada. Cuida dela, Senhor, para a Tua glória. Ó Pai, visita cada pedido que foi feito, visita cada pessoa que neste momento está orando, porque às vezes nós podemos não ter colocado o nosso pedido, mas o Senhor responde antes de clamarmos. O Senhor ouve antes de falarmos. Louvado seja o Teu nome, engrandecido em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
Hoje nós continuamos com a segunda parte da nossa mensagem, quando só a fé não é suficiente. E nós alertamos que é possível alguém estar sinceramente errado. Só ter fé não é suficiente. A fé verdadeira, a fé salvadora, a fé transformadora é a fé canalizada na direção certa. E algumas pessoas podem estar canalizando a sua fé em situações, em objetos errados. Muitas pessoas boas e sinceras depositam a sua fé em si mesmas, ou em magias, ou numa determinada religião, ou no mundo, naquilo que ele oferece, aquilo que ele ensina. Então nós precisamos quebrar os mitos de uma fé ilusória, uma fé que é mero paliativo, que oprime e que ilude as pessoas. Veja o que não é ter fé real em Deus. Não é ter religião. A religião como um sistema organizado, como um fim em si mesma, como um conjunto de dogmas e tradições, não significa ter Deus na vida. Eu já tenho dito com muita frequência que a igreja não é um fim em si mesma. A igreja é um meio para nos levar a Cristo, para apontar para Cristo, sua vontade. A religião não está aí simplesmente para promover atividades, ela está aí para levar as pessoas à vontade de Deus. A religião, por si mesma, não pode transformar e salvar a vida de ninguém. Outra coisa que eu queria falar sobre uma fé real em Deus, não é crer simplesmente na existência de Deus. É bom acreditar em Deus. Hoje nós vivemos em um mundo místico, esotérico, cheio de sincretismo, né? Cheio de misturas, e um mundo que busca uma espiritualidade. Muitas pessoas dizem crer em muitas coisas, inclusive em Deus. Na moeda brasileira está escrito: Deus seja louvado. Mas que Deus é este? Na moeda norte-americana está escrito: nós confiamos em Deus. Mas qual Deus? E ninguém protesta com estas frases. Por quê? Porque cada um tem um Deus diferente e aplica estes dizeres ao seu Deus. Se na moeda estivesse escrito Jesus Cristo seja louvado, aí sim haveria muito protesto. Você tem que agir, ao invés de simplesmente dizer que acredita em Deus. Eu creio em Deus, e daí? Em que isto transforma a minha vida? Eu digo que creio em Deus, mas vivo como se Ele não existisse? Isto é fé? Lá em Tiago 2,19 nós lemos: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Crer na existência de Deus não significa colocar Deus na sua vida. Quantas pessoas você já ouviu dizer que mataram, cometeram atrocidades, guerrearam em nome de Deus? Uma fé ativa em Deus não é ter um grande conhecimento de assuntos religiosos. Você já ouviu falar de padres pedófilos, falsos profetas, pastores corruptos, judeus farisaicos, os fundamentalistas islâmicos? Todos eles têm um grande conhecimento religioso. Mas note, você não vai dar aula lá no céu. Então, busque um conhecimento que gere transformação na vida. Quando Deus está na sua vida,
há uma transformação. Ter Deus em sua vida, viver com Jesus, é muito mais do que você ter conhecimento, você você crer na existência de Deus. Não é muito mais do que ter religião. Está entendendo? Bom, então, o que é? O que é ter uma fé viva, uma fé que é suficiente? O que significa realmente ter uma fé verdadeira em Deus? Bom, vamos ler, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus 8, de 1 a 3, olha só esta passagem, é curta, mas muito significativa. Quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Quero, seja purificado. E imediatamente. Eu lhe pergunto, por que não ser curado agora? Por que isso não pode acontecer com você? Ser curado de uma depressão, ser curado de um orgulho, ser curado de uma inveja, ser curado de uma revolta. O quero de Jesus continua ecoando. O quero de Jesus é para você e é para mim. Lembre-se, fé não é esforço, fé é uma entrega. Fé é entregar-se a Deus. Fé é você se colocar nas mãos de Deus e se deixar guiar por esse Deus. A sua fé precisa ser uma fé concentrada em Jesus, voltada para Ele, como laser. Você sabe que o laser nada mais é do que luz, só que uma luz concentrada. E uma luz concentrada gera o laser que faz coisas extraordinárias. A sua fé está concentrada em Deus? Há muita gente acreditando em tudo. De manhã vai numa igreja, à tarde vai noutra, no outro dia ouve no rádio aquela pessoa que não tem nada a ver com aquilo que a sua igreja ensina. Será que você não está com a sua fé muito diluída, muito esparçada? Concentre a sua fé em Deus. O texto que nós lemos lá em Mateus nos ajuda a entender como realmente colocar Deus em nossa vida. Primeiro, reconhecer quem você de fato é. Um leproso, diz o texto, um doente, considerado impuro pela religião, que estava precisando desesperadamente de cura e de purificação. A lepra na Bíblia é um tipo de um pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A lepra nos lembra a doença do pecado, impureza, afastamento, relacionamentos quebrados. Todos fomos contaminados por esta doença. Um dos nossos grandes problemas é nos acharmos mais do que realmente somos. Existe muito orgulho, muita vaidade dentro do nosso coração. E se você não vencer estes sentimentos malignos dentro de você, você não vai sentir a necessidade de salvação, porque você simplesmente não reconhece que é um pecador. Precisamos reconhecer o nosso verdadeiro problema
diante de Deus. Nós só podemos colocar Deus em nossa vida quando reconhecemos nossa pecaminosidade, nossa total incapacidade de nos salvar, nossa situação de carência real de uma ação divina. E quem pode me purificar? A religião? Religião pela religião? Eu fui a um prédio, eu estava lá participando de uma cerimônia. Isso pode purificá-lo? A fé na fé? Eu tenho muita fé, eu acredito na fé. Não. Apenas o Cordeiro de Deus, que não tem pecado algum, ele tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus. A fé salvadora é você reconhecer quem de fato Deus é. O texto fala que o leproso adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A palavra aqui, Senhor, é Kyrios, que significa que Deus é soberano, é Ele quem tem todo o poder, é Ele que tem toda a autoridade. Senhor, Kyrios. Então, Deus precisa estar na posição certa em nossa vida. Ninguém pode ter Deus em sua vida sem entender isso. Não apenas mentalmente, mas também espiritualmente, experimentalmente. Não existe outro Senhor, outro soberano. O que é que manda na sua vida? Não há mais ninguém diante de quem todos teremos de prestar contas, somente em Jesus. Não existe outra revelação absoluta além da palavra de Deus. Não existe outra vontade perfeita além da de Deus, pois Ele é o Senhor. Muitos morreram confessando este senhorio, e nós só podemos colocar Deus na nossa vida se assim o fizermos. Quebrantarmos-nos aos pés do Senhor, como fez aquele leproso. Lá em Romanos 3:24, lemos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Guarde bem isto: Deus não é uma experiência ou uma força, Deus é uma pessoa. Por isso nós não cremos em magia, nós não temos que ter rituais para termos esse acesso a Deus. Deus é uma pessoa, Deus não é uma força. Eu estou sentindo. Você já passou por isso? Seu marido viaja e você diz: não, eu estou sentindo a presença do meu marido. Não, ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa com quem nós podemos falar, conversar, dialogar, a quem nós podemos confessar, nos arrepender, pedir ajuda. E uma fé verdadeira, ela se manifesta, e é preciso buscar o poder e a graça que liberta e transforma as nossas vidas. O texto fala em Mateus que o leproso, tendo se aproximado, ele se aproximou de Jesus. E você precisa se aproximar de Deus através de Jesus. Lá em João 1:29 nós lemos: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa tomar uma atitude concreta, não ficar aí parado, esperando que as coisas aconteçam. Se você quer colocar Deus em sua vida, você precisa tomar a iniciativa e se aproximar. Você precisa se aproximar de Deus através de Jesus, que é o único caminho. Você precisa ser tocado pelo toque de Jesus. Aproxime-se. Deus está sempre nos convidando para Ele.
Ele muda as nossas vidas, como mudou a vida daquele leproso. Ele tem mudado muitas vidas e pode mudar a sua. É hora de você aproximar-se de Jesus, ter uma fé sincera, mas verdadeira, acima de tudo. E a fé verdadeira é a fé em Jesus, que nos leva a Deus. Ele é o nosso caminho. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aproxime-se de Jesus, abra seu coração e convide-o para fazer parte da sua vida. Para ter salvação, você precisa de mais do que religião, você precisa de Jesus. E por isso Jesus orou assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviastes. Sem conhecimento não tem a vida eterna. Ter Deus na vida é a coisa mais sublime que alguém pode experimentar. Quando temos Deus na vida, somos de fato imbatíveis, somos renovados, restaurados, tocados por uma esperança viva. Você deseja hoje ter uma fé sincera e verdadeira em Deus através de Jesus Cristo? Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você deseja ser um místico religioso ou um discípulo de verdade em Jesus? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu quero falar a você que tem participado das nossas celebrações online, que tem assistido os nossos cultos, que tem sido abençoado através desses cultos. Eu quero dizer que você precisa depositar sua fé em Deus. Somente fé não funciona. Você precisa depositar sua fé em Deus através de Jesus Cristo. Você precisa se aproximar de Jesus, abrir seu coração, e aí sim você vai começar a experimentar mudanças no seu exterior, no seu interior. Eu quero orar por você e pedir que o Espírito Santo, neste momento, trabalhe na sua vida, no seu coração e te leve a um encontro com o Senhor Jesus. Feche os seus olhos e, neste momento, entregue sua vida a Jesus. Pai querido, o Senhor conhece intimamente cada pessoa que está ouvindo esta palavra. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor, através da atuação do Espírito Santo, pode dar o entendimento, a luz, e pode levar cada pessoa a uma fé verdadeira. Que cada pessoa deposite a sua fé inteiramente em Jesus. Ó Pai, Tu sabes que existem barreiras, existem problemas, existe uma tradição, existe medo, mas, ó Pai, toca nos corações e leva as pessoas ao Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigado por estes dias, e eu coloco esta noite nas Tuas mãos, coloco o restante desta semana. Ser louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém.
veio um pecador. Todo que convido já te procurou. Pela tua graça, salvação achou. Oh, Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Se em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois teu Israel, tua excelsa graça nunca faltará. O que em ti confia não perecerá. Oh, Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Os inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Oh, Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Oh, Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.